CESP, eu vou fazer uma entrevista com o Dr. Renato Lopes. Ele é professor titular da Duke University, nos Estados Unidos, e eu sou a doutora Lília Maia. E eu quero falar com você, Renato, sobre o estudo Pacific, que você acabou de apresentar numa sessão de trials agora. E esse estudo é muito importante. Eu gostaria que você fizesse uma introdução sobre o background, o que está por trás desse estudo. Perfeito, Lília. Prazer estar aqui com você, sempre. Então, vamos lá. O estudo Pacific AF basicamente usa como background a prevenção do AVC no paciente que tem fibrilação atrial, que a gente sabe que é o principal desfecho que a gente quer evitar no doente com FA, é o AVC. Porque ele é devastador, ele é mais grave do que quando ele acontece em pacientes sem a FA. E a boa notícia é que tem um tratamento, e o tratamento é muito eficiente, que é a anticoagulação. Nos últimos 70, 80, quase 80 anos, a rainha da anticoagulação tem sido a varfarina, que, como eu costumo dizer, ela é muito boa, mas ela é muito ruim. Boa porque ela é eficaz, ela reduz o risco de AVC em 64%, mas ruim porque ela tem uma série de limitações para o seu uso, incluindo o alto risco de sangramento grave, sangramento intracraniano. Isso leva com que muita gente que está sob risco de AVC não use a anticoagulação pelo medo da varfarina. Bom, nos últimos 10, 12 anos, nós tivemos essa nova era dos DOACs, ou seja, os anticoagulantes direto, da bigatrana, rivaroxabana, apixabana e doxabana, que sem dúvida revolucionaram a anticoagulação no doente com FA. Por quê? Porque são drogas que são pelo menos tão eficazes quanto a varfarina, se não mais, pelo menos tão seguras quanto a varfarina, se não mais. E todas elas têm a grande vantagem de uma redução de risco relativo do sangramento intracraniano de 55%. Essa é a maior vantagem desta nova era, e os DOACs, sem dúvida, que vêm ganhando espaço cada vez mais e facilitando o nosso uso da anticoagulação no dia a dia. Porém, como todo anticoagulante, Lília, a gente não consegue desconectar o risco de sangramento do risco ou do benefício antitrombótico. Ou seja, quanto maior a eficácia, geralmente vem atrelado o risco de sangrar, porque eu estou dando uma droga muito potente e geralmente o risco do sangramento é atrelado, fisiopatologicamente falando, ao benefício na prevenção da trombose. Então a gente sempre tem que viver esse dilema na prática, que é diminuir o risco da trombose ao menor risco de sangramento. E isso é aquilo que eu chamo do sweet spot, ou seja, aquele ponto de equilíbrio que eu tenho o maior benefício líquido. E a gente tem que fazer isso todos os dias na prática, nos diferentes cenários clínicos. Os DOACs, sem dúvida que ajudaram muito mais a gente achar o sweet spot antitrombótico, mas ainda não desconecta o risco de trombose do risco de sangramento. Então, nesse cenário, surge um alvo terapêutico da cascata de coagulação chamado inibidores do fator 11 ativado. Fator 11? Exatamente. Mas que novidade é essa? Porque parece que é uma quebra de paradigma do que a gente tem até o momento. Então, na verdade, o fator 11, ou a deficiência do fator 11, é algo até já muito bem conhecido em alguns tipos de hemofilia C, por exemplo. Sim. Onde claramente esses doentes tinham deficiência do fator 11, já bem conhecido de anos, e nunca apresentavam sangramentos em órgãos críticos, como outros tipos de hemofilias causam. Então, na verdade, a gente agora, conhecendo mais a anticoagulação, começa a estudar mais esse fator 11 e percebe que ele tem um papel importante na prevenção da trombose. Então, isso teria o efeito antitrombótico do fator 11, de inibir o fator 11, mas com a grande vantagem de, no lado da homeostasia natural, o fator 11 ativado está associado só numa fase tardia de consolidação da formação do coágulo. Ou seja, ele não é envolvido na fase inicial, nem na fase de amplificação, e ele só é introduzido, ele só tem um papel na sua fase mais tardia, chamada fase de consolidação. E com isso, surge, portanto, a hipótese de que talvez, inibindo o fator 11, eu tenho o benefício de evitar a trombose,
mas como na gênese, no circuito de sangramento e de homeostasia, ele está envolvido só na fase final, talvez ele não leve a um aumento de sangramento como todos os outros antitrombóticos levam. Então seria potencialmente desconectar Entendi. a trombose da homeostasia e, portanto, minimizar ainda mais o risco de sangramento. Esse é o conceito por trás da inibição do fator 11. Meu Deus, fantástico, né? Porque isso seria uma coisa muito boa para esses pacientes que têm alto risco de trombose e que 40% dos pacientes com FA, por exemplo, não usam nenhum anticoagulante pelo medo. E a questão da função renal, como é que fica? Então, essa é uma outra vantagem dessas medicações, né? Porque até agora existem algumas sendo testadas em estudos fase 2. Daqui a pouco a gente vai falar do PACIFIC, que é o estudo fase 2 da fibrilação atrial, de um desses inibidores de fator 11, que é o asundexian. E a vantagem é que ele é minimamente excretado pelo rim, ou seja, só em torno de 15% excretado pelo rim. Então, a gente não tem que se preocupar com algo que a gente se preocupou com os DOACs, que é a disfunção renal, o ajuste de doses e assim por diante. Então essa é mais uma vantagem dessa molécula, que é uma molécula pequena, que é um inibidor do fator 11, que tem uma meia-vida aí de entre 14 e 17 horas, portanto muito interessante. Tem um começo de ação rápido e tem também muito pouco interação com outros alimentos ou com outras medicações. Então, mais vantagens ainda que os DOACs já tinham em relação à varfarina, agora a gente tem ainda mais em relação aos inibidores de fator 11, com quase nenhuma interação, inclusive com antiagregantes plaquetários. Então, vejam que passa a ser também interessante na combinação de anticoagulação com antiagregantes plaquetários no cenário, por exemplo, de uma angioplastia, de uma síndrome coronariana aguda com stent. E então, me fale sobre o estudo PACIFIC. Esse estudo foi o que analisou esses inibidores? Isso. Então, assim, tudo isso que eu falei é muito bonito na teoria, mas Sim. a gente precisa provar que isso realmente é traduzido na forma de ensaios clínicos bem desenhados. Então, existe um programa de fase 2, onde essa medicação está sendo testada para o paciente com FA, para o paciente pós-infarto e para o paciente com AVC. Então, esse é o programa chamado PACIFIC. E o PACIFIC AF, que é o PACIFIC da fibrilação atrial, nós testamos 2 doses dessa medicação, 20 e 50 miligramas, versus o que tem de melhor hoje na anticoagulação para FA, que é a apixabana, que é a droga mais segura que nós temos hoje. O próprio FDA exigiu que esses estudos usassem como comparador a apixabana, pela segurança dessa droga. E esse estudo de fase 2 foi na tentativa de mostrar, primeiro, será que se eu fizer essa medicação, eu vou inibir os níveis de atividade do fator 11 ativado? Primeira pergunta. E segundo, será que se eu inibir os níveis de fator 11 ativado, isso vai ser traduzido em menos sangramento do que a própria apixabana? Essa era fundamentalmente a pergunta do estudo fase 2, olhando em 2 doses para poder nos ajudar em que dose testar no estudo fase 3. E o que a gente mostrou foi que, primeiro, a inibição foi muito importante na atividade do fator 11 ativado, mais de 94% de inibição com a dose de 50 miligramas. E na forma de eventos clínicos de sangramento, tanto a dose de 20 como a dose de 50, como a dose agregada, ou análise agregada, melhor dizendo, das 2 doses, foram superiores à apixabana em relação a todos os tipos de sangramento que o estudo teve. Então isso foi muito interessante, porque foi a prova do conceito que realmente inibir o fator 11 ativado parece sangrar menos do que o que já tem de melhor hoje, que é a apixabana. E do ponto de vista exploratório de eventos isquêmicos, porque obviamente o estudo não tem poder estatístico para olhar em eventos isquêmicos, mas não teve nenhum, como a gente fala, red flag, não teve nenhum sinal de alerta de que por acaso pudesse não funcionar nos eventos isquêmicos ou em termos de eventos adversos, disfunção hepática, hepatotoxicidade, nada disso aconteceu. Então eu diria que foi um estudo muito positivo, mostra a prova do conceito e agora precisa ser testado num estudo grande de 15 a 20 mil doentes, fase 3, olhando em desfecho primário de eficácia o AVC e a embolia sistêmica e desfecho primário de segurança, o sangramento maior. E esse estudo chama-se
Oceanic, agora não mais Pacific, mas Oceanic AF, que a gente vai trazer para o Brasil no final do ano. Você vai participar, como sempre, uma das top recruiters de todos os estudos que a gente faz. E a gente espera dar essa resposta daqui 3, 4 anos para o mundo, o que pode ser um novo paradigma na compreensão do risco relativo de sangramento versus eventos trombóticos na fibrilação atrial. Nossa, fantástico, Renato. Eu estava pensando aqui, tem algumas vantagens de envelhecer. Uma delas é você ver o progresso, né? Então, eu sou do tempo da varfarina e fiquei muito feliz com os DOACs, né? Que trouxe um grande benefício, tirou o INR da vida dos pacientes, né? E hoje em dia, essa perspectiva em um estudo que pode vir a se tornar uma realidade em breve. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu ficou muito interessado. Assim, parabéns pela sua brilhante explicação. Muito obrigada. Obrigado, Lília, um prazer, e vamos ver se a gente dá mais uma resposta importante aí para o mundo e talvez mude novamente essa era da anticoagulação para uma segunda era agora, depois de uma década dos DOACs. Um abraço a todos.